Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Frederico. Aqui a gente fala de estilo de vida, empreendimentos, investimentos, treino, tudo vida real baseado na minha experiência pessoal. E eu trouxe uma coisa aqui para vocês muito interessante. Eu estava vendo um vídeo de um rapaz que eu sigo, e aí ele falou sobre isso. O tema do vídeo dele era o seguinte: um único hábito que, se você mudar o hábito, muda toda a sua perspectiva de vida e muda tudo dentro da sua vida. Aí eu fiquei, um clickbait, eu fiquei animado, fui lá, cliquei, e aí eu me deparei com isso, que era a questão da gratidão. A pessoa que tem gratidão muda tudo na vida dela e tudo mais, a vida dela fica boa e acontece um monte de coisas e tal. E aí eu até achei essa matéria aqui também, que eu trouxe para vocês aqui da Forbes, que eu já vou ler aqui partes dela com vocês, vai ser muito interessante. E eu fiquei curioso, porque a perspectiva dele, no primeiro momento, poderia parecer que era uma perspectiva de alguma coisa New Age, sabe? De alguma coisa assim, sabe aquelas coisas que falam assim, que o universo vai te recompensar, ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Aquela coisa que o universo conspira a seu favor quando você se coloca numa postura uma postura de agradecimento pelo universo, por tudo que você recebeu e tudo mais e tal. Mas não era isso. Isso que eu achei mais legal, não era isso. E para nós aqui é muito interessante, a gente que está preocupado em trabalhar, treinar, investir, evoluir, melhorar a si mesmo, tudo mais, de uma forma bem realista, sem papo de coach, sem fórmulas mágicas, entendendo como é que funciona dentro da vida real. Eu acho que isso é um negócio muito interessante também. Vou passar para você da perspectiva que ele colocou aqui. Na verdade, como é que ele fez? Dividia-se as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que são agradecidas e as que são mal agradecidas ou então não agradecidas. Na visão dele, ele coloca de uma forma que é muito interessante, que ele pensa nisso, que é uma coisa que vem muito já com a índole da pessoa, ou seja, a pessoa já nasce assim ou não. Pode existir alguma possibilidade da pessoa desenvolver isso com o tempo e tudo mais e tal? Pode, obviamente que pode, né? A gente tem as influências sociais, tem as influências da família, tem as nossas próprias tendências, mas ele acredita muito na índole, ele acredita muito que a pessoa já nasce assim ou então não nasce assim. E o grande ponto dele, que ele coloca, é o seguinte: que as pessoas que são mal agradecidas ou então não agradecidas, para elas têm uma justificativa fácil para seus problemas, elas têm uma solução para seus problemas, que é o quê? Você colocar a culpa já nos outros. Porque a pessoa que ela é mal agradecida, ela está sempre colocando a culpa em outras pessoas. Ela tem sempre uma desculpa para qualquer problema que ela tem. E isso é que é a grande questão. Porque você pensa bem, se o cara quer evoluir, a primeira coisa que ele tem que ter é autorresponsabilização. E a autorresponsabilização é uma questão que tem tudo a ver com o fato da pessoa ser grata. Por exemplo, vamos criar aqui uma situação hipotética. Você está lá na sua vida, tudo mais, está acontecendo as coisas, está tocando a vida normalmente, mas você está com algum problema, digamos que o problema seja financeiro. Beleza. Se você é uma pessoa grata, você fala assim: ó, minha vida é muito boa, tudo mais, meus pais e tudo, e as oportunidades que eu tive na vida, tal e tal. Porém, a situação financeira não está boa agora. Então, o que eu vou fazer para mudar essa situação financeira? Automaticamente, se você tem uma postura de gratidão, você já tem uma postura de se autorresponsabilizar, e como você se autorresponsabiliza, automaticamente você já sai em busca da solução. Entendeu? Aí você já vai ver o que você vai fazer e você vai buscar alguma coisa para fazer. E você buscando alguma coisa para fazer, a tendência é que você resolva a situação. Simplesmente pelo fenômeno das chances, o que acontece? Existe mais chance de você resolver um problema quando você busca resolvê-lo do que quando você não busca. Agora vamos pegar a mesma situação da mesma pessoa, se ela tiver uma postura de ser mal agradecida já dentro da natureza dela, de ser uma coisa assim normal que acontece na vida dela. Então ela vai falar: olha, a minha vida tá assim e tudo mais, tá assado, mas eu tô com esse problema aqui financeiro, que é culpa do meu ex-patrão, que é culpa da minha ex-mulher, que é culpa do meu pai e minha mãe, que não me deram uma tanta ajuda quanto precisaria, é culpa da faculdade, entendeu? Ele coloca tudo isso. E quando ele coloca isso, o que acontece? O problema está resolvido. Para ele, a solução do problema está dada, percebe?
Por quê? Por que está dada a solução do problema? A solução do problema está dada por quê? No momento que ele falou assim, ó, a culpa é tal, é de fulano de tal, ele não precisa resolver o problema. Porque ele não vai virar lá no fulano de tal por exemplo, se a culpa é do seu ex-patrão, você vai fazer o quê? Você não tem nada a fazer. Entendeu? Você colocou já a solução do seu problema, ao mesmo tempo que seu problema nunca vai ser resolvido, porque você nunca vai tomar atitude alguma para resolvê-lo. Então eu achei essa perspectiva dele uma perspectiva muito assim... Vocês veem que a perspectiva dele é uma perspectiva muito prática, sabe? A gente muitas vezes pensa que tem uma coisa, igual eu falei, New Age, do universo, da vida, que vai te recompensar porque você se posicionou. Não, velho. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Você simplesmente se colocou numa postura de fazer o que precisa. Simplesmente é isso. Sabe, você não tem o que negar nesse sentido. Por exemplo, eu vou falar um pouco aqui de experiência pessoal para vocês. Quando eu comecei a trabalhar lá, 20 e tantos anos atrás, quando eu estava com... eu já trabalhava antes, né? Comecei a trabalhar com 14, mas 20 e tantos anos atrás, quando eu estava com... que eu comecei a trabalhar por conta própria mesmo e tudo mais e tal e tal. Beleza, tal. A primeira experiência que eu tive foi a experiência de a empresa de fabricação de rodanas e polias. Ok, fiquei lá mais ou menos uns 2 anos, quebrou. E eu já tive a naturalidade de colocar aquela quebra da empresa totalmente na minha conta. Primeiro momento, fiquei mal pra caramba, tudo mais, foi terrível, sabe? Porque fiquei devendo na praça, tudo foi aquele negócio assim que mexeu com a minha cabeça, tudo mais e tal. Para minha sorte, eu tinha como conselheiro meu pai, que pegava pesado, né? E meu pai não me deixava parado, sabe? Então ele virou pra mim e falou comigo, ó, o negócio é o seguinte, para de frescura. Arruma outra coisa pra fazer, pensa direitinho no que você vai fazer, entendeu? Não paga ninguém agora, ainda falou isso comigo ainda falou isso comigo. Não paga ninguém agora, não preocupe em pagar ninguém agora. Primeiro você se preocupa com achar uma solução, como que você vai ganhar dinheiro. Volte a ganhar dinheiro, primeiramente. E aí depois que você voltar a ganhar dinheiro, aí sim, você vai se preocupar com pagar. E aí foi isso que eu fiz. Então, na verdade, eu não sei se eu posso acreditar até essa questão da postura que eu tive, de autorresponsabilização e tudo mais, tal. Há uma coisa que eu já nasci com ela, ou então se foi essa postura do meu pai, né, que ele foi bem forte nessa colocação dele e não me deixou vacilar. E aí eu já saí buscando outras coisas, foi quando eu tive a ideia de mexer com construção e tudo mais, dos imóveis e tal, que em um outro momento aqui no canal eu pretendo... Desculpa, gente. Eu pretendo abordar também e vou explicar para vocês como é que foi essa trajetória e tudo mais, tudo direitinho. Mas foi muito legal. E aí o que aconteceu? Eu já saí buscando outras soluções e aí passou um tempo que eu falo assim, anos, né? Passaram-se mais anos, tudo mais... E eu consegui começar a investir em imóveis. Dentro do primeiro investimento, eu já comecei a ter um retorno, né? Depois desse momento lá que eu comecei a investir, que igual eu tô falando, se passaram anos, né? O primeiro construção que eu fui fazer era um pedreiro só que tinha na construção, o ajudante do pedreiro era eu, entende? Então, era aquela coisa pesada, ficou mais de 1 ano e meio a construção, tudo mais e tal. Porém, depois que eu terminei, que eu consegui fazer, eu pude começar a ter o retorno. E aí, quando eu comecei a ter o retorno, foi aonde eu fui atrás. Cara, você tinha que ter visto isso. Eu fui atrás de pessoa por pessoa que eu tava devendo. Falei com eles. Ô fulano, um por um, né? Um de cada vez. Né? Tipo assim, um passava 1, 2 meses, eu ia atrás de outro, tudo mais e tal. Falava, fulano, deixa eu te falar, ó, então, eu fiquei te devendo aí e tudo mais, o que dá pra gente combinar? Pedir desculpa, né, e tal, você me desculpa aí e tal, foi erro meu e tudo mais, mas agora eu tô tentando acertar tudo. E aí virava pra pessoa, falava com ela tal, a pessoa, então faz assim, então, então tá, então vou te dar tanto esse mês, tanto mês que vem. Aí, naquela época tinha cheque ainda, sabe, então eu fiquei com cheques sem fundo na praça e tudo mais e tal. E aí, então tá bom, então toma aqui. Aí chegava lá no mês, resgatava o cheque. Eu lembro que em termos de cheque que eu tinha, eram 14 cheques, certo? E eram 14 cheques e eu fui resgatando um por um até que cheguei a ter os 14 na mão. E aí quando eu tive os 14 na mão, fui lá, levei no banco, entendeu? E aquilo ali foi um momento assim de redenção, sabe?
levei no banco, agora o nome tá limpo, tudo mais. E agora, aí deu aquela coisa assim, igual eu falei pra vocês no outro vídeo. Nunca mais, entendeu? Nunca mais eu deixo esse trem sujar de novo. Mas por quê? Que eu não deixaria sujar? Por causa disso que eu tô falando. Por quê? Porque teve aquela coisa, a vivência pessoal, entende? Que é mais forte do que tudo. Que não foi nenhum coach, não foi ninguém que falou com você. Foi você ficando com o seu nome sujo e se sentindo um merda total por estar com o seu nome sujo. Essa é a situação real. Então eu acho que tudo isso está vinculado à questão da gratidão. Porque não fosse eu grato, por exemplo, até por ter o meu pai me aconselhando, e me instruindo, né, me guiando ali pelo caminho e percebendo que o que ele estava fazendo era uma coisa certa e que o caminho dele não teria falhas, eu não teria sido capaz de correr atrás do prejuízo, e graças a Deus, e recompor tudo e realmente ter uma vivência que foi feliz nisso aí. Então aqui, a matéria da Forbes, por que praticar a gratidão é indispensável segundo a neurociência. Benefícios da prática vão além do mero pensamento positivo e envolvem mecanismos do cérebro e da psicologia que promovem o bem-estar. Entenda. Focar consistentemente no positivo traz benefícios significativos e torna a gratidão uma ferramenta poderosa para melhorar o bem-estar. A gratidão envolve reconhecer o que há de bom na vida e perceber que sua origem muitas vezes está fora de nós mesmos, está nas outras pessoas, na natureza ou em uma força maior, dependendo de suas crenças individuais. Antes celebrada em tradições filosóficas e religiosas, a gratidão agora ganhou maior atenção na pesquisa psicológica e neuropsicológica por seu profundo impacto na saúde mental. Do ponto de vista da neuropsicologia, a prática é uma ferramenta poderosa devido à sua capacidade de engajar e transformar várias funções e processos cerebrais. Então aqui vocês estão vendo que basicamente ele está corroborando o que eu falei. Tem até um cara aqui, né, agradecendo ao sol e tudo mais, tá pegando aqui os raios de sol. Isso aqui poderia a gente até colocar num negócio de coach para ensinar alguém. Não é isso mesmo? Então, basicamente, tá por quê? Porque vocês colocam numa postura de resolução, uma postura tipo assim, ó, vou lá correr atrás disso e resolver isso. Então, quis falar esse assunto com vocês. É um assunto que eu me sinto um pouco até estranho falando, porque é uma coisa meio de coach, mas é uma coisa que eu acredito e que eu acho que é muito verdadeira, tá bom, meus amigos? Então, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo aqui no canal. Se vocês acharam esse conteúdo interessante, vocês aguardem que amanhã tem mais, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.